Olá, tudo bom? Meu nome é Napoleão, sou professor de História e estamos começando uma videoaula sobre o nazismo na Alemanha. Bem, esse é o terceiro vídeo sobre esse tema. O primeiro a gente falou de características gerais, o segundo a gente falou de como os fascistas chegaram ao poder na Itália e hoje vamos falar, é claro, sobre a Alemanha. Desde já eu te peço que assine aí o canal, dê curtida nesse vídeo e compartilhe com quem você quiser. Falando especificamente sobre o tema proposto, a gente tem que entender então como é que os nazistas conseguem chegar ao poder na Alemanha. Uma Alemanha que era berço da filosofia no século XIX e XX, uma Alemanha que era muito próspera do ponto de vista tecnológico, uma Alemanha onde as ideias marxistas surgiram, afinal de contas, Karl Marx era alemão, embora tenha muitos dos seus estudos feitos em outros lugares da Europa. Como é que esse lugar se torna fascista? Como é que esse lugar se torna nazista? Bom, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, vivia um quadro de terra arrasada, não é? A Alemanha tinha perdido grande parte do seu território, grande parte da sua população e ainda tinha sido responsabilizada pela guerra. Nesse sentido, a Alemanha foi obrigada pelos vitoriosos no Tratado de Versalhes a pagar indenizações. Alguns vão dar conta de aproximadamente 30 bilhões de dólares para serem pagos, outros vão dizer que chegavam a 45 bilhões o montante a ser pago. Além disso, a Alemanha foi desmilitarizada, perdeu empresas que tinham fora do seu território, foi obrigada a extinguir sua marinha de guerra, sua força militar foi bastante exaurida. Então a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, vivia um quadro de calamidade. O imperador da Alemanha renuncia, o Kaiser Guilherme II, ele renuncia ao trono, é o fim do Segundo Reich, e aí é proclamada a chamada República de Weimar. E essa república tem caráter liberal, tem caráter democrático, mas fica estigmatizada. O que acontece? É a República de Weimar que se vê obrigada a aceitar aquilo que as outras nações europeias impunham à Alemanha. Então já vai aí um primeiro fator para a chegada dos fascistas ao poder. Os fascistas diziam que eles precisavam chegar ao poder para recuperar a glória e o orgulho alemão que a República de Weimar tinha deixado esvair pelos dedos, aceitando as imposições do Tratado de Versalhes, o que era um equívoco, né? Na verdade, a República de Weimar se viu obrigada a aceitar os termos porque ela era derrotada na guerra, mas essa guerra foi assim, a participação na guerra foi proposta pelo Império Alemão. Eles eram os culpados. Bom, então você já entendeu que o fascismo ganha espaço nesse contexto de terra arrasada, de calamidade pública na Alemanha. Só pra você ter ideia, até houve algumas tentativas de chegada de socialistas ao poder. Tem um levante em 1918, liderado pela Rosa Luxemburgo e pelo Karl Liebknecht, a chamada Revolta Espartaquista de 1918, mas não é bem sucedido, é reprimido o movimento e a República de Weimar se consolida. Essa República de Weimar vai durar de 1919 até 1933, quando Adolf Hitler chega ao poder como chanceler e depois se tornaria o Führer. Essa república, como eu disse, tem caráter federalista, ou seja, dá autonomia para as diferentes províncias e áreas, né, da Alemanha, é de caráter liberal, ou seja, o Estado intervém pouco na economia e, além disso, é um Estado de direitos, né? Quer dizer, existem leis estabelecidas e os governantes seguem essas leis que se estabeleceram. É democrática e tem caráter parlamentarista, ou seja, tem até um presidente, mas esse presidente tem os seus poderes limitados pela ingerência, pela interferência do parlamento alemão, o Reichstag. A situação da Alemanha era muito precária. A despeito de ter um governo democrático, a Alemanha se viu obrigada a pagar uma série de indenizações e perdeu grande parte da sua capacidade industrial. E quando chega em 1923, a Alemanha vive um quadro de, calamidade. Tinha declarado moratória, ela assumiu que não tinha condições de pagar as dívidas de indenização de guerra. A Alemanha vivia um quadro de intervenção, porque é o seguinte, a Alemanha devia. Como ela não pôde pagar, os países para quem a Alemanha devia resolveram intervir na economia alemã. Os franceses invadiram a margem do rio Ruhr e anexaram aquele território.
por causa desse quadro de calamidade, os trabalhadores alemães da região de Ruhr entraram em greve, e aí o governo da Alemanha, para pagar os salários dos trabalhadores alemães em greve e prejudicar a presença francesa naquela região, resolveram emitir papel moeda. O aumento da emissão de papel moeda levou na Alemanha a uma crise econômica, uma inflação desenfreada, uma hiperinflação. Pra vocês terem ideia, a fatia do pão, não é, foi muito aumentado o seu valor. Alguns milhões de marcos alemães eram utilizados para comprar um pouquinho de pão, né, uma fatia de pão. Só para você ter ideia, assim, no início de 1918, 63 marcos alemães compravam uma fatia de pão. Em julho de 1923, para comprar uma mesma fatia de pão era necessário 3.464 mil marcos alemães. Só para você ter ideia de como o dinheiro perdeu o seu valor. Em algumas regiões as pessoas faziam troca direta, não é? Usavam o dinheiro para queimar na chaminé, não, na chaminé não, na lareira, porque era mais barato fazer isso assim do que tentar comprar lenha. Só para você ter ideia de como a moeda alemã foi desvalorizada. Nesse quadro de crise econômica e desvalorização da moeda, alguns países europeus e os Estados Unidos principalmente intervieram com o chamado Plano Dawes. E esse plano era um plano de reestruturação econômica da Alemanha e de tentativa de essa reestruturação econômica impedir a interferência soviética na Alemanha. Desde aquela época já havia um medo de que a União Soviética de alguma maneira propusesse ajuda à Alemanha e isso significasse uma aproximação política da Alemanha com a União Soviética. Para rechaçar esse tipo de possibilidade, a Alemanha sofreu uma interferência estadunidense e de algumas nações europeias. Bom, e aí, nesse quadro de calamidade, mesmo em meio à intervenção dessas nações, como eu disse, há um crescimento dos movimentos de esquerda dentro da Alemanha. Vocês podem ver aí no slide agora um cartaz do Partido Comunista, não é? Da Alemanha dizendo, olha, o último pedaço de pão foi roubado pelo capitalismo. Lute por você e pelas suas crianças. Vote comunistas, vote Stallman, que era o nome do candidato à época, nas eleições de 32, se eu não estou enganado. À direita do slide está assim, olha, a sede do Partido Comunista Alemão e uma bandeira antifascista bem em destaque nesse prédio, aludindo, é claro, tanto ao ideário comunista como também à tentativa desses comunistas de impedir que o fascismo se consolidasse no poder na Alemanha definitivamente. O que já tinha acontecido na Itália a essa época e já se caminhava para a consolidação em Portugal também. Bom, nesse cenário ganha muita força o Partido dos Trabalhadores Alemães, depois rebatizado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por que ganha muita força? Bom, ganha força porque o discurso era muito simples. Eles diziam, você quer emprego, nós vamos arrumar um jeito de dar emprego para vocês. Vocês têm raiva no coração porque nós perdemos a guerra e as nações europeias impõem uma série de sanções, uma série de obrigações a nós vamos acabar com isso. A culpa de nós vivermos assim é da Inglaterra, a culpa de nós vivermos assim é da França, a culpa é do estrangeiro. O partido nazista, ele apresentava um discurso de solução rápida para os problemas que a Alemanha vivia, e esse partido ganha muita força. Ganha muita força também por causa dos empresários alemães que olhavam para esse partido como uma oposição eficiente ao crescimento do comunismo na Alemanha, do socialismo na Alemanha. Então era melhor o fascismo do que o socialismo, era o que entendiam. Afinal de contas, os empresários tinham medo que os socialistas, uma vez no poder, distribuísse os meios de produção, não é? Impedisse ou acabasse com a propriedade privada dos meios de produção. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães nasce em 1919. É também nesse ano que um veterano de guerra chamado Adolf Hitler entra no partido. O partido é anterior a ele, mas ele, quando entra no partido, vai se destacando, ganhando liderança. O general Ludendorff é um dos líderes e o Hitler também vai se destacar. Os argumentos do partido eram basicamente esses: demonização do Tratado de Versalhes, falando que ele tinha sido feito por traidores e aceito pelo governo da República de Weimar, o que era um equívoco, não é? A República de Weimar foi obrigada a aceitar. E de que Inglaterra e França tinham se unido, como sempre,
para vitimizar a Alemanha. A Alemanha tinha sido vítima de um complô internacional. Era o que o partido nazista dizia. Além disso, eles diziam que a história alemã era gloriosa demais e era necessário resgatar essa história gloriosa. Eles olhavam para o passado de maneira romântica, idealizada, e o Hitler dizia que ia resgatar esse passado glorioso. Ele ia resgatar os tempos de glória do Sacro Império Romano-Germânico, o chamado Primeiro Reich, e ia resgatar a glória do Segundo Reich, do Império do Guilherme I. Enfim, a Alemanha agora estava lidando com um partido que dizia que ia resgatar a glória do passado. Eles argumentavam que a democracia era problemática e limitava a capacidade da Alemanha de ser grande, de crescer, porque a democracia impedia que um governante firme e forte tomasse as atitudes necessárias. Ainda dizia que a principal força da nação era o exército. O exército seria a escola da nação, aquele lugar de onde sairia, não é, os valores mais importantes, as pessoas mais honestas, mais capazes sairiam das forças armadas. Então seria fundamental para a obtenção dos planos gloriosos da Alemanha o exército. O Hitler, então, vai valorizar as forças armadas e ele vai dizer que era necessário que as forças armadas fossem de fato muito fortes para que a Alemanha conseguisse anexar territórios. Era o chamado Lebensraum. Não sei se a pronúncia está correta, eu não sou muito bom no alemão, mas é basicamente a teoria do espaço vital que diz: a Alemanha precisa dominar territórios para que então tenha supridas todas as suas necessidades. Esse era um argumento defendido pelo Friedrich Hetzel, que ele dizia que as nações mais fortes, as nações mais poderosas, tinham o direito e até o dever de anexar as mais fracas para atender às suas necessidades, e isso levaria a um progresso mundial. Então, anexar territórios era fundamental e, é claro, eles diziam que para anexar território era necessário fazer guerra. A guerra era um instrumento para a renovação, a guerra como função regenerativa e uma lógica de destruição construtiva. Parece muito louco, não é? E é muito louco, mas eles argumentavam dessa maneira. A guerra era necessária para que então o novo viesse, e esse novo seria muito melhor para a Alemanha no entendimento deles. Eles estabeleciam uma cultura do medo. O partido nazista dizia que havia um inimigo. O inimigo estava dentro da Alemanha, o inimigo estava fora da Alemanha. Dentro da Alemanha, o inimigo era o judeu, o inimigo era o negro, o inimigo era o gay, o inimigo era o testemunho de Jeová. O inimigo era todo aquele que de alguma maneira se opusesse ao regime. E fora do país, o inimigo era a Inglaterra, era a França, todos aqueles que tinham imposto à Alemanha essa série de vexames e obrigações cruéis. Tá? Então, o partido nazista basicamente colocava a Alemanha como vítima de um complô internacional. E, é claro, se há um complô internacional, se há um inimigo interno e externo, é fundamental que nasça um herói, que surja um herói que salve a Alemanha. Nesse sentido, haverá uma cultura do medo, não é? Uma cultura de falar que o inimigo está à espreita e que existe um salvador, o líder. Haverá então uma lógica de culto ao líder. Nesse caso, o líder seria Adolf Hitler, que por muito pouco não se chamou Adolf Schicklgruber, que era o sobrenome de sua mãe, ou mesmo não se chamou Adolf Hitler, que era o sobrenome da família e não Hitler. Mas, curiosidades à parte, esse sobrevivente, herói de guerra na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, seria o líder da Alemanha. Bem, na estrutura do partido, que depois viraria estrutura do Estado alemão, tinha as tropas de assalto, não é? A SA, que era o destacamento Tempestade, né? As tropas ou seções de assalto eram os camisas pardas, né? Eram milícias armadas que atuavam principalmente no perímetro urbano, não tinham um grande caráter intelectual, eram verdadeiros baderneiros que apoiavam a causa do partido. Junto deles, uma tropa que era mais elitizada, a SS, eram chamadas tropas de proteção ou escudos de proteção. Era uma espécie de tropa de elite do partido, ficou muito instrumentalizada e muito poderosa, principalmente sob a liderança de um cara chamado Heinrich Himmler. As tropas de assalto, né, a SA, eram lideradas por um cara chamado Ernst Röhm e eles não se bicavam muito não, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Dentro da SS ainda tinha um grupo chamado Totenkopf,
Eita! E era a galera da Cabeça da Morte, ou Caveira da Morte. Era um grupo de elite dentro da tropa de elite, que tinha como objetivo eliminar os inimigos do regime e, antes do regime se estabelecer, os inimigos do partido. E, por fim, ainda tinha a Gestapo, ou a Gestapo, que era a polícia secreta, ou a polícia de Estado. Traduzindo, literalmente, Gestapo polícia secreta do Estado, cujo líder era um cara chamado Hermann Göring. Göring e Himmler são assim próximos demais de Hitler e quando eles chegaram ao poder vão instrumentalizar o Estado nazista alemão. Aí você vai pensar, pô, o Hitler chegou ao poder assim de maneira fluida, né? Ele botou a meta de chegar ao poder e foi? Não, na verdade não. Num primeiro momento, em 1923, em meio àquela crise da hiperinflação que eu citei para vocês, ele tenta dar um golpe, mas não tem sucesso. Esse golpe acontece na região da Bavária, em 1923, é o golpe da cervejaria lá, o Putsch de Munique, e não funciona, ele acaba preso, condenado a 5 anos de prisão, o que é um equívoco. Curiosamente, a legislação alemã, nessa época, dizia que alguém que fosse estrangeiro, como é o caso do Hitler, que não era alemão, era austríaco, que fosse estrangeiro e fosse preso participando de uma revolta contra o governo, era para ele ter sido extraditado, ele ter sido enviado para a Áustria. Mas ele foi condenado a 5 anos de prisão dentro da Alemanha, cumpriu apenas 8 meses, a sua pena foi reduzida e ele foi solto. Na cadeia ele escreveu um livro conhecido mundialmente até hoje como My Kampf, né? Minha Luta. E teve até uma polêmica, porque esse livro virou domínio público, então qualquer um podia publicar esse livro, e havia uma polêmica se iam censurar ou não essa obra, mas polêmicas à parte, esse livro dizia basicamente o seguinte: contava a biografia do Hitler, numa biografia bastante vitimizada, o Hitler dizendo que era vítima de um complô, que sempre na vida dele foi perseguido por judeus, perseguido por esse, por aquele, ele, né, bota aí, faz uma história de si mesmo bastante vitimizada, e ele expõe as ideias do partido, o antissemitismo, estereotipando os judeus, dizendo que os judeus eram sempre ricos, eram traidores da pátria, que na Primeira Guerra Mundial tinham traído a Alemanha e por isso a Alemanha tinha perdido, tinham fugido do território alemão, que eles eram estrangeiros onde quer que eles estivessem, porque eles não assumiam o caráter alemão, porque eles mantinham a identidade judaica dentro da Alemanha. Dizia então que os judeus não prestavam. Lembre-se que antissemitismo não é aversão aos judeus apenas, né? É aversão aos povos semitas, entre os quais os judeus, que tinha lá um número razoável na Alemanha e tinha um número muito maior na Polônia, por exemplo. Atribuem ao Hitler uma frase: para cada judeu morto, um emprego. Então já dava para ter noção do que aconteceria com os judeus por ocasião da chegada dos nazistas ao poder. Ele defendia ainda a união dos povos germânicos sobre uma só bandeira, sobre um só governo, e reafirmava a teoria do espaço vital. Em 1924 até 29, a gente vai perceber uma escalada de Hitler ao poder. O partido vai ganhando espaço, vai ganhando poder, ele vai ganhando mais cadeiras no parlamento, e aí, por ocasião da crise de 1929, o quadro volta a ficar muito precário, a crise econômica leva a uma crise política mais grave ainda, e então, de 1930 a 1933, a gente percebe inúmeras vitórias do partido nazista no parlamento alemão, ao ponto de o Hitler conseguir, em janeiro de 1933, numa negociata e pressionando o presidente Hindenburg, virar chanceler, primeiro-ministro da Alemanha. Era o primeiro passo que ele dava para dentro do governo de maneira mais decisiva, consolidada. Esse Hitler, em 33 no poder, vai perceber ou vai ver que ele precisava explorar ainda mais essa ideia de que o comunismo era ruim, porque isso era revertido para ele. Em 1933, em fevereiro de 33, ocorre um incêndio criminoso no Reichstag. Ao que tudo indica, esse incêndio foi causado pelos nazistas, mas ele foi atribuído aos comunistas. E aí, os comunistas sendo culpados pelo incêndio, os deputados comunistas que compunham o parlamento foram caçados e, a essa época, o partido comunista foi proibido na Alemanha. E o fascismo acaba ganhando mais poderes ainda. Em 33 ainda, em maio, o parlamento aprova a transferência do poder de criar leis, da competência legislativa para o executivo.
Olha, já está virando uma ditadura. Mesmo Hitler ainda não sendo o presidente. Nessa época ele é só primeiro-ministro. E aí, em junho de 34, sabendo que mais cedo ou mais tarde chegaria ao poder, o Hitler a cúpula do partido resolve dar uma apurada, melhorada no partido, vamos dizer assim, não é? E aí eles vão matando as oposições que existem dentro do partido àquilo que o Hitler defende. É a chamada Noite dos Longos Punhais, que acontece em junho de 34. Ele vai tirar do partido aqueles que ele considera indesejáveis. Aí, nesse mesmo ano, em 34, morre o presidente Hindenburg. Paul von Hindenburg morre em 34 e quando ele morre, o partido nazista, com muitas cadeiras no parlamento, o partido vai colocar o Hitler no poder. Ele vai acumular o título de Führer, de grande líder, e de Reichskanzler, que é chanceler. O que era proibido por lei, mas a essa altura do campeonato, o Hitler não estava muito mais preocupado com a lei, não. Em 1934 começava então o Terceiro Reich. O Hitler, chegando ao poder, vai estabelecer um cenário político que é o seguinte: um Estado terrorista, quer dizer, um Estado que alimenta essa ideia de que existe um inimigo a perseguir a Alemanha o tempo todo, um Estado que usa todo um aparato militar para manter a população controlada, um Estado que censura os meios de comunicação, que intervém na educação, que cria todo um aparato de publicidade e propaganda com obras de arte voltadas para isso, né, há práticas esportivas que tentam reforçar a ideia de que o Estado alemão é perfeito e poderosíssimo, que reforcem a ideia de culto à figura do líder. Em 1935, são aprovadas as chamadas Leis de Nuremberg, né? São leis que transformam os judeus em inimigos da pátria. As leis de Nuremberg excluem politicamente os judeus, excluem socialmente os judeus e ainda garantem uma segregação espacial dos judeus, estabelecendo para eles lugares onde eles viveriam. O que enunciava que mais cedo ou mais tarde a mão da Alemanha pesaria ainda mais sobre a cabeça dos judeus. Em 1941 vão chegar à conclusão, os nazistas, de que os judeus deviam ser exterminados em grande escala, é a chamada solução final. Do ponto de vista econômico, a Alemanha tem um Estado que agora intervém na economia. Lembre-se, o fascismo é capitalista, no entanto, é um capitalismo em que o Estado intervém na economia para garantir a potencialização dessa mesma economia. Eles investem basicamente na indústria, né, na indústria bélica especialmente, e na anexação de territórios para garantir subsídios, né, e matéria-prima para essa indústria. Eles confiscam bens daqueles que são considerados inimigos da pátria, então todos os que são personas não gratas no Estado nazista acabam perdendo os seus bens, entre os quais principalmente os judeus. O lema é Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ou seja, um povo. E esse povo todo tem que abastecer e sustentar um Estado, e esse Estado é personificado por um líder, Adolf Hitler. Né? Adolf Hitler. E esse líder, estabelecendo quem são os inimigos da pátria, manda esses inimigos da pátria para campos de trabalho forçado. Tem alguns que chamam de campos de concentração, não há problema nenhum nisso. Eu só prefiro usar o termo campo de trabalho forçado porque é mais didático. Porque era o que acontecia naquele lugar, não é? Os judeus eram enviados para áreas, e nessas áreas eles iam trabalhar para as empresas alemãs num regime de trabalho análogo à escravidão. E isso garantia para o Estado alemão benefícios e crescimento para a indústria alemã. Então esses campos de trabalho forçado, ou campos de concentração, que no futuro seriam campos de extermínio, cumprem um papel muito importante na economia alemã, e aí já vou recomendar 2 filmes legais para vocês assistirem. O primeiro deles é A Lista de Schindler. Ele é legal pela capacidade didática, não pelo que ele relata propriamente, porque a história é muito triste. E o segundo filme, O Pianista. Os 2 filmes ambientados na Alemanha nazista. Essa expansão territorial leva a Alemanha a anexar territórios, anexa território na Tchecoslováquia, na Áustria, invade a Polônia, isso já às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai falar disso mais para frente, sem dúvida.
Quando eu falo de aparato publicitário, a preocupação era tão grande, né? O ministro da propaganda lá, o Joseph Goebbels, ele é tão eficiente nesse aparato publicitário que ele cria cartazes, como vocês podem ver aí no slide, tem um cartaz, né, com a bandeira da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade, dos Estados Unidos, da União Soviética, como se o judeu fosse o responsável pelas forças desses países durante a Segunda Guerra Mundial. O terceiro cartaz fala que toda a Alemanha escuta o Führer com a rádio popular. Uina, pô! Então a rádio, o rádio é um instrumento de propaganda? Sim. E aqui no Brasil, acontece a mesma coisa? A chamada Voz do Brasil é um exemplo disso, né? De inspiração fascista. A Olimpíada de 36 foi uma jogada de marketing da Alemanha, né? Para enaltecer os valores arianos e fazer o mundo acreditar que a Alemanha ia muito bem, e tudo saindo da cachola desse cara chamado Joseph Goebbels, apoiado por outros, é óbvio. Curiosamente, para a gente encerrar essa aula, a Olimpíada de 1936 foi boicotada, pelo menos pela Espanha. Acontece que a Segunda República tinha sido eleita na Espanha, e essa Segunda República resolveu que não ia apoiar um evento esportivo que acontecia num país fascista. Então eles organizaram a Olimpíada Popular, que aconteceria em Barcelona, mas por ocasião da Guerra Civil Espanhola, os Jogos Olímpicos que aconteceriam lá acabaram sendo cancelados e não se realizaram. A Espanha boicotou os Jogos Olímpicos da Alemanha, mas só ela boicotou aqueles Jogos Olímpicos, outras nações, outras delegações foram, mas aí antes que você diga, puxa, que absurdo, não é? Que fracasso então para a humanidade. Lembremos de Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro na cara do Hitler dentro da Alemanha, e isso merece muitas palmas. E espero que vocês estejam fazendo isso agora. Bom, é isso. Essa maneira foi como os nazistas chegaram ao poder, e a gente fala mais sobre isso e como acaba o regime em 45, quando da Segunda Guerra Mundial. No momento final, então, da Segunda Guerra Mundial, é que a gente vai falar mais um pouquinho disso. É isso. Um abraço, espero que vocês tenham gostado, entendido de tudo. É isso.